A gente hoje foca em fazer o médico ter qualidade de vida sem sacrificar lucro. Pelo contrário, hoje eu ganho muito mais do que eu ganhava trabalhando em 9 lugares. E me diz uma coisa, você tem uma empresa Sim. chamada Content Doc. Content Doc, isso. O que é isso e por que você abriu essa empresa? Porque geralmente médicos não são empreendedores. Pois assim, é. no sentido que não seja dentro da sua área, né? É uma área, mas o que é essa empresa? Então, a Content Doc, ela começou com 2 pessoas não médicas, na verdade 3, um era médico também, e começou focada em tráfego pago para médicos de um curso do qual eu fazia parte. Tá? Eu era aluno de um curso, e aí a Content Doc surgiu para fazer tráfego pago, uma agência de tráfego. Entendi. E conteúdo, por isso chama Content Doc, tá? E conteúdo para esses médicos. Você fazia um vídeo, aí fazia os cortes, etc. Saiu desse ramo, o médico que era sócio saiu da empresa e ficou com o Henrique e o Silan, que são meus sócios. Henrique é especialista em copy, ele é engenheiro de formação, e o Silan, gestor de TI e especialista em growth hacking, que é uma metodologia que procura alavancas de crescimento não convencionais em negócios. Dentro da estrutura digital ou também fora? Tudo. O growth, ele é baseado no funil pirata, que chama, né? Que você vê o negócio com 5 etapas. Aquisição, ativação, receita, retenção e recomendação. Para todos os negócios, entre aspas, de médico. Então, o growth para todos os negócios. Era para tudo. O growth, sim, mas com... Opa, o chazinho. É esse que é o chá? Esse que é o você famoso? você vai ver. Cuidado que tá quentinho. Vou deixar esfriar um pouquinho. E aí, o que acontece? O growth, ele é para tudo, um monte de coisa, né? O pai do growth chama Sean Ellis, ele explica lá, são alavancas mesmo. Todas essas empresas, startups grandes, a Amazon usou growth, YouTube usou growth. Então, tudo isso usou, mas aí, o que a Content hoje faz? Aí, eles, sem um médico, eles viam o meu conteúdo, eu era cliente da Content, eles falaram, pô, João, a gente precisa de um rosto médico e, pô, você é muito alinhado com a gente. Eu já tive outras empresas, entendeu? Eu já tive empresa de clínica, né? Clínica, já tive empresa com colegas médicos e são pessoas maravilhosas, mas que eu nunca fiz um alinhamento de valores antes de ser sócio. Entendi. E isso aí foi a maturidade que completa. traz, concordo com você, Nossa. já aconteceu comigo. Então... E a coisa mais difícil é alinhamento de valores. Muito difícil, porque a gente normalmente... Isso a gente está falando de pessoas tecnicamente muito boas. Muito boas, maravilhosas, pessoas boas. Mas a sociedade é um casamento, né, João? Exato. Ninguém te fala isso. Ninguém fala. É que nem você casar com uma pessoa que você não tem alinhamento de valores nenhum. Vai dar errado. Vai dar errado, exatamente. Apesar de serem boas pessoas, não estou dizendo. Isso, né? exatamente. E sociedade é um casamento. E casamento é um contrato também. As pessoas não sabem, mas quando casam, você assina um contrato. E a empresa é um contrato. É um contrato. Se parecem muito. Exatamente. E aí, com essas sociedades, eu saí dessas sociedades, continuo amigo de todos. Eu sempre, tudo que eu saí, assim, trabalhei em muito lugar, né? Então, saí de todos portas abertas, sempre gostei disso, né? Sempre com gentileza com as pessoas, e gentileza gera gentileza mesmo, entendeu? E aí, nessa sociedade, quando a gente conversou 1 ano, foi conversando, foi alinhando valores. São pessoas, assim, super alinhado o valor. E a gente começou a pensar em jeitos de aplicar o growth para médicos. Especificamente, que é uma classe que, em geral, tem pouca habilidade empreendedora. Exato. E aí, a gente a Content já tinha cursos ensinando médicos a se posicionar no Google, tá? Que o Google é onde está o fundo do funil para o médico. Pessoa, todo médico hoje está procurando assim, eu tenho que ter um Instagram, vou fazer vídeo, Isso demora muito para ter resultado. Você está falando com topo de funil. Enquanto que no Google está lá a pessoa, cardiologista Barra da Tijuca. Cara, tem que ver você. É o que primeiro. Exatamente. Como se fosse as linhas, aqueles livros que tinham antigamente de linha telefônica, linha de páginas amarelas. Exatamente. Isso mesmo. Então a pessoa está ali procurando. E aí tinha cursos nesse sentido. Quando eu entrei para Content, eu entrei justamente com esse propósito. Eu liguei para eles, foi muito engraçado, que eu queria fazer um curso de edição. Você já viu que eu gosto de editar algumas coisas? Eu gosto de voar, gosto de fazer umas coisas meio doidas. E eu adoro editar vídeo, adoro. Aí eu falei, cara, eu quero fazer um curso de edição para médicos, para os médicos aprenderem, né? Aí ele, não, vamos fazer e vamos conversar. E aí foi alinhando os valores, entrei de sócio.
E hoje, o que a gente tem eu sou meio que o avatar transformado da Content. Eu trabalhava em 9 lugares, eu não via minhas filhas, eu saía de casa cedo, chegava tarde. Então eu trabalhava muito, era uma corrida dos ratos mesmo, correndo de um lado para o outro sem conseguir olhar a própria vida. E hoje eu trabalho só no meu consultório, do lado de casa, só particular, pacientes com uma consulta de 1h15. Então esse ponto, a gente, quando juntou o que aconteceu comigo com todo o conhecimento deles, a gente fez uma mentoria, tá? Que chama M11, que são 11 módulos. A gente gravou ontem o módulo 0, que aí o módulo 0 são 6 pilares para o médico, tudo, né? Antes de tudo. Aí olha os módulos, você vai gostar. Os módulos são liderança, autogestão, mentalidade de empreendedor, aí capacidade de dizer não. Quais são os outros? Vou lembrar. Mas, assim, incrível. São 11 coisas, pilares. Esses são só 6. E os 11 pilares, os 11 módulos... os 11 módulos... porque esse é o módulo 0. Tá, o módulo 0. Agora me falhou mesmo, mas eu gravei ontem, né? Não tem loucura isso, né? nenhum. Vai lembrar. Mas você vê como é que... Excesso de informação. Exatamente. Então, a gente hoje foca em fazer o médico ter qualidade de vida sem sacrificar lucro. Pelo contrário, hoje eu ganho muito mais do que eu ganhava trabalhando em 9 lugares. Hoje a minha agenda que dá mais resultado é a minha agenda com 2 pacientes, 3 pacientes na tarde, entendeu? É a agenda que eu mais converto, é a agenda que me dá mais lifetime value, a pessoa volta, eu tenho retenção, eu foquei em ser um médico oftalmologista de confiança, e é isso que eu mostro para os médicos, que isso é possível e que só depende deles. Não tem nada externo que vai fazer eles não poderem fazer isso. Por mais que todos os colegas falem isso. Porque hoje, quando eu converso com um médico sobre a Content, a pessoa fala assim, não, mas isso aí é utopia. Você tá viajando, é utopia. Entendeu? É utopia. Todos têm alguma objeção em relação a isso. Por exemplo, minha esposa é dermatologista, né? Ela tá comigo no consultório. Todos falam assim, não, você consegue porque tua esposa é dermato. Tá tudo bem. Ela te sustenta. Fala a verdade. Fala a verdade. Não, mas é diferente. O seu caso é diferente. É claro que é diferente. Todos os casos são diferentes, né? Mas aí você saber aplicar os seus recursos, né? Lidar com as suas interferências e fazer o caminho é focar onde você quer chegar, saber onde você está e dizer não para as coisas que não tem nada a ver com esse lugar. Então é mais ou menos isso que a Content traz. É uma questão de decisão também, né? Tomada de decisão e saber exatamente o caminho. Nada contra as coisas que você... Por exemplo, eu acho importante... Bom mesmo, né? Esse tem laranja também. Delícia. Eu não tenho nada contra, acho que todos nós médicos no início, a gente tem mais que trabalhar em pronto-socorro e porque eu acho que tem um gás. Depois de um tempo, a gente tem que começar o que é o que eu faço melhor. Isso. Que eu digo que é a medicina artesanal, né? Chega uma hora que você tem que ser um artesão. Isso. Do que você faz bem. É isso que você fala que linka o paciente. Isso. Você tem aquele paciente para sempre, né? Porque você esculpiu uma relação com ele. Exato. E é difícil. Você atendendo 30, 40 num dia, não é possível você saber o nome do paciente. Não é possível você decorar os 40 que você atendeu naquele dia. Exatamente. É impossível. E quando chega de noite, você não lembra do primeiro. Exato. Não, você não lembra do 20º. Do 20º, exatamente. O primeiro você nem sabe se você atendeu hoje ou ontem. Você fica, calma, aquela cena foi hoje ou foi ontem? Exatamente. Eu já passei por isso, já tive nesse lugar. O nosso segundo módulo é proposta única de valor. É exatamente isso, né? Um conceito que você mostra o que só você faz muito bem. Né? Nós somos únicos. Eu falo isso para os médicos, nós somos únicos, por sermos únicos, somos raros. Nós somos únicos, todos, não é só médico que é único, né? Mas está todo mundo, pressão externa, te mostrando assim, médico é commodity, médico é tudo igual. Não quer? Tem quem queira. Tá vindo muito médico aí, faculdade, que eu mais ouço em centro cirúrgico. E essas faculdades vai acabar com a medicina? Não. Não vai acabar nunca. Vai acabar comigo, não, porque tá vindo todo mundo diferente aí, entendeu? Não, e essa coisa, né, que o médico tem, que a concorrência sempre houve. Exato. Sempre haverá. Eu acho que hoje existem desafios na medicina, que são desafios
Você tem que saber se posicionar e dizer quem você é. É o que você se propõe. Não adianta você, por exemplo, ganhar uma rede digital se você não está dizendo o que você faz e qual é a sua diferença. Porque assim, o mercado tem para todo mundo. Eu nunca pensei nessa coisa, não vai para lá porque lá tá cheio de psiquiatra. Exato. Tá bom, não tem problema nenhum, porque eu não vou tirar de ninguém. Nada. Tem que se conectar com a abundância do universo. Né? Não, isso. Realmente, mas é aquilo para que eu nasci, eu vou fazer desse jeitinho. Eu já tive paciente, chegou, eu quando atendi, eu parei de atender tem 2 anos, muito planejado. Eu me lembro que eu atendi a primeira vez, era 2 horas a 3. Olha. Eu falava, olha, não venha com pressa. Eu já tive gente que chegou, não, mas eu tenho que ir em 15 minutos. Eu falei, então pega seu dinheiro de volta agora, porque não me é possível fazer essa consulta nesse tempo. Não, mas só não pode quebrar meu gato. Não é porque quebrar o seu gato. Se eu quebrar o seu gato, eu tô quebrando a minha forma de ser. A minha essência que e eu não sou. Vai dar. Exato. Entendeu? E tudo bem. Não tem nada contra. Eu não sou aquela médica para aquela pessoa. E a rede social... Entendeu? A gente coloca isso também. A rede social, ela é um excelente filtro nesse sentido também. Quando você mostra quem é, só que tem um passo primeiro, né? Pra você mostrar quem é, você tem que saber quem você é. Exatamente. Você não mostra aquilo que você não é. Você não sabe. Se ou você que não sustenta, sabe, né? Eu vejo alguns colegas assim, terno, gravata. Acho até interessante, mas eu falo, tá aí. E? Investe só numa coisa visual. Sim. Que eu acho que algumas vezes é importante, outras, se não se sente bem com aquilo, não põe não, porque fica esquisito. Começa a ficar desconectado da tua forma de ser. Então eu acho assim, a aparência importa? Importa, mas a essência importa mais. Muito mais, e as máscaras pesam. As máscaras pesam, e a medicina, ela chegou para mim inicialmente como uma grande máscara. A medicina, ela te joga numa... eu falei sobre isso ontem, a gente... quase que é ensinado a deixar de ser quem é para ser médico. E, na verdade, eu acho que as faculdades elas precisam de um módulo obrigatório de autoconhecimento. Autoconhecimento e autogestão do que você vai querer para você. Né? Vão ter milhões, nós somos 8 bilhões de pessoas. Não sei quantos milhões de médicos, não tem essa estatística hoje. Mas somos todos diferentes. Todos diferentes. Pode ter a mesma especialidade, pode ter a mesmo tudo. E a dificuldade, né, que a classe tem de elogiar as diferenças. Por quê? Por quê, né? E é tão lindo isso, né? Eu acho lindo também. Você poder pegar o telefone, ligar para um colega, fulano, você que é o cara disso. Me dá um alô aqui, tô com um paciente assim, quem seria melhor para vê-lo? Ah, mas você não tá vendo? Não, mas eu quero o melhor para ele. E eu não sou a melhor opção. Olha, isso aí é muito conectado com essa abundância mesmo de mercado. Você entender que tem pessoas que você não é a melhor pessoa para atender. Exatamente. Isso é totalmente contraintuitivo em relação ao que se ensina hoje. Você pensar numa previsibilidade de um plano de saúde, até de virar e falar, não, porque eu estou no plano porque eu vou receber o máximo de pessoas possível. Tem pessoas ali que você não é a melhor pessoa, até pelo jeito de falar. Vai ter gente que não quer ser operada de retina por um médico que toca cavaquinho. E tá tudo bem, tá maravilhoso, porque tem gente que se identifica, entendeu? Tem gente que quer, que bom, entendeu? Esse é o ponto. Por exemplo, por que eu falei que eu não atendo criança? Por que eu não atendo criança? Eu não sou resolutivo com criança, com as 100% das crianças que iriam lá. 90% eu resolvia, mas 10% eu tinha que mandar para um oftalmopediatra. Eu falo, quando me ligam, eu falo assim, você atende criança? Eu falo, não, mas eu vou te indicar um baita oftalmopediatra. Que você só vai uma vez. É o talento dele, é a diferença. Você só vai uma vez. A gente tem que ter orgulho de falar. É né? isso. Eu tenho outro dia uma amiga estava passando mal com arritmia, eu falei assim, eu vou te dar o telefone de uma cardiologista que você pode falar com ela a qualquer hora, ligue. Olha Porque eu só posso dizer, olha, pelo que você está me falando, deve ser uma arritmia atrial. Mas eu não sou essa pessoa. A Bia me ajuda. Eu falei, não. Porque você pode pegar o telefone agora e ligar para alguém que é muito, muito melhor que eu. Eu tô vendo melhor para você. Não faz isso. E isso é saber dizer não. Isso é saber dizer não. Que é dizer sim pro melhor pro outro. Isso. Não é o não. Exato, porque existem jeitos em que você vai dizer não, que você vai dar o melhor pro outro.
E você dando, e até que seja mesmo o não para o outro, você pode direcionar e dizer não para as coisas que não têm a ver com o seu propósito, né? Você pode. E o desafio não é dizer não para coisa ruim. Dizer não para coisa ruim é fácil. Exatamente. O desafio é dizer não para coisa boa. É. Aí é que é o brabo, entendeu? Quando é que dizer não para coisa boa é muito difícil, né? E os médicos saem no mercado dizendo sim para tudo, pegando oportunidades. Porque eu acho que a educação médica, ela tem que ser revista, e eu acho que ela vai passar por esse processo. A gente é formado com uma coisa que a gente é meio Deus. Sim. Tipo, a gente resolve Eu tudo. resolvo MacGyver. Você lembra do MacGyver? Depois teve com 24 clips. horas, com clips, se faz não sei o quê, É isso aí. com a caneta Bic, Tá na retina. sabe? Então, não é assim. Eu acho que numa emergência, quando não tem nada, nós somos médicos, a gente tenta tudo. É isso aí. A vida não vai Entre exigir. assim, não tem nada aqui. Dá o seu Vai melhor. morrer. Dá o seu melhor. Então, eu vou tentar. Eu vou tentar. Vai que Deus ajuda. Isso. E não é a hora da pessoa. Isso. E eu tô ali como um veículo de receber. Essa não é a hora da pessoa. Ok. Mas assim, a gente tem que ter um pouco mais de humildade. Total. E eu acho que tem muito a ver com a espiritualidade. Você falou agora, tem muito a ver com espiritualidade, a gente entender que a gente tem um papel aqui e que a gente não é Deus. É exatamente Não isso. somos e nunca seremos. Entendeu? Seria uma afronta. É. Eu acho que falar isso é até uma afronta à energia suprema, criadora de tudo. Exato, exato. Eu não tenho uma... Eu até tenho agora uma religião, né? Não sei se falar sobre isso, porque é interessante Mas eu isso. não tenho nenhum problema né? com isso. Porque eu tô fazendo os cursos do Yogananda, né? Yogananda. Da Self-Realization Fellowship. E assim, é muito isso aí. É muito você estar preparado para as coisas que Deus, né? Deus é tudo, O teu né? destino, né? É isso. Isso. No Nordeste tem um ditado que a pessoa é porque nasce. Eu acho isso uma maravilha, eu acho uma frase filosófica, É verdade. que ninguém sabe me dizer de onde vem. A pessoa é porque nasce. Fulano é porque nasce. A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, o que significa é pro que nasce? É porque nasce. E falam com sotaque. Pro que nasce. Pro que nasce. É pro que nasce. É pro que nasce. No início eu falei, também não entendi. Eu pensei, o que se destina, né? Nasceu para aquilo. Para aquilo. E quando você vê que 8 bilhões de seres humanos não tem ninguém igual, faz todo sentido. A pessoa é pro que nasce, né?